com esse atleta que não vive mais o auge, tanto que ele não vinha jogando como titular absoluto do PSG, mas é um jogador que ainda pode fazer a diferença em vários clubes. André Hernan, meu caro, qual a chance do Cavani defender o São Paulo? Eu pergunto isso com um certo desdém, porque eu conversei com o pessoal do Flamengo, não hoje, mas há um tempo, muito antes da epidemia disparar, e perguntei para eles, alguma chance de Cavani? E a resposta foi assim, esquece, foi categórica, esquece. O salário dele é mais de 3 vezes maior do que o maior salário do time, no caso, não sei se eles se referiam ao Gabigol ou ao Jorge Jesus. E não tem a menor chance de a gente fazer isso, de nenhum clube, foi a resposta do time do Flamengo, nenhum clube do futebol brasileiro arcar com o salário do patamar do Cavani. Por que o São Paulo levantou a mãozinha, meu caro? É muito simples, essa situação do Cavani no São Paulo a gente pode dividir em 3 partes. A primeira que é a empolgação do torcedor nas redes sociais por vários indícios. Fernando Diniz, inclusive, para os nossos companheiros da mesa redonda, TV Gazeta aqui em São Paulo, disse que não é utopia pensar num jogador desse jogando no São Paulo. Porque o São Paulo já contratou o Daniel Alves, o São Paulo já trouxe o Pato, trouxe o Hernanes, então já fez grandes negócios. É um pouco da marca do São Paulo, desde sua história, fazer essas negociações que antes sempre pareciam impossíveis. Só que nesse caso do Cavani, é uma questão de uma amizade do Lugano, que é muito grande com o Cavani, e a função do Lugano, do Diego Lugano, além de, claro, essa questão da marca do São Paulo, de institucional, ele também é um cara que tem um olhar apurado no mercado. Ajudou o São Paulo a trazer o Gonzalo Carneiro. O Matias Vinha, que é o lateral esquerdo que está jogando no Palmeiras, o Lugano inclusive sondou para vir para o São Paulo tempos atrás. Então o Lugano está sempre atento ao mercado e principalmente a esses jogadores uruguais e no caso do Cavani ainda mais porque eles são amigos. A seleção uruguaia, aquela seleção do Tabárez, é tão unida que eles têm um grupo de WhatsApp que eles ficam conversando o tempo todo. Então o Lugano brinca na rádio e ele fala sério, porque ele já fez isso com o Cavani. Quando você estiver no fim do contrato, quando você quiser voltar, se você tiver ideia de voltar para o futebol sul-americano, você vai jogar no São Paulo porque eu vou te trazer para cá. É assim o Lugano. O Lugano, quem conhece ele, quem convive com ele no dia a dia, sabe que ele é dessa maneira, ainda mais com amigos. Ele tem muita liberdade e fez isso com o Cavani. A questão toda, aí eu conversei com 2 dirigentes importantes do São Paulo, gente que tem tinta na caneta para assinar, não há nesse momento na diretoria do São Paulo uma discussão para contratar o Cavani, não há essa discussão nesse momento. O São Paulo não está juntando dinheiro, vendo situações financeiras, elaborando projetos para apresentar o Cavani para tentar contratar. Não há essa discussão hoje na direção do São Paulo. Tudo leva a crer que é só uma questão é uma questão só do Diego Lugano que tenta, não custa nada tentar aquela situação toda, porque já trouxe o Daniel Alves, algo impossível que antes a gente imaginaria o Daniel Alves com tanta proposta, tanto mercado vir defender o São Paulo. A questão toda se o São Paulo entender que há uma brecha e o Cavani tem a vontade de jogar no São Paulo e gostaria de escutar o São Paulo, aí sim o São Paulo vai falar, olha, tem isso aqui para te oferecer. Mas com o mercado que ele tem, um jogador de 33 anos, recentemente negociando com o Atlético de Madrid, o São Paulo não vai entrar nessa parada porque a frase foi muito clara. O São Paulo hoje tem uma prioridade número 1, que é a financeira, que é pagar os salários. Então ficou numa resenha que foi crescendo principalmente nas redes sociais, na torcida do São Paulo, mas o que há de concreto na direção do clube é que o São Paulo não discute nesse momento a contratação do Cavani. Olha, eu adoraria chegar aqui e dar notícia de que o Cavani vai jogar em qualquer clube brasileiro, porque eu acho que ele tem espaço aqui, de que o Thiago Silva está voltando, de que a gente vai contratar o Messi e o Cristiano Ronaldo. Mas falar em Cavani no futebol brasileiro nesse momento, eu acho que é um pouco de viagem. Adoraria que não fosse. Tomara que o futuro me desminta e que a ambição dos clubes brasileiros consiga trazer gente desse quilate. Mas hoje, o que a gente lê por aí é muito mais sobre redução, corte de custos e de como os clubes vão se adaptar ao cenário mundial pós-pandemia. Até porque a gente nem sabe quando o futebol vai voltar e como vai voltar. Por exemplo, uma receita muito importante dos clubes, que é a receita de bilheteria, de estádio, num primeiro momento, aparentemente, essa receita
vai ficar fora dos clubes, né? Vários estádios mundo afora estão cedidos nesse momento para ajudar no combate à pandemia. As imagens que eu vi hoje, as mais recentes de um grande estádio, foi do estádio do Tottenham, que foi colocado à disposição do Serviço de Saúde Pública da Inglaterra, e você vê as fotos, as dependências do estádio com maca e leitos preparados para receber doentes. Essa é a realidade hoje do futebol. Muita incerteza, redução de custo, é muito mais essa a realidade do que falar em contratações. O que lamento, o que realmente lamento. Mas seria bom ver o Cavani por aqui, amigos. Fala, Cereto. Seria excelente, mas é até uma afronta você falar da contratação do Cavani no momento em que o próprio São Paulo reduziu a folha de pagamento em 50%, contra a vontade dos jogadores, em decisão unilateral, que pode fazer com que o São Paulo até tenha problemas no futuro, prometendo compensar essa redução nas próximas mensalidades, nas próximas folhas de pagamento. Então, é até uma afronta. Agora, tem que se tomar muito cuidado nesse momento, quando se fala isso, porque é ano eleitoral no São Paulo, né? O André Hernan pode até falar a data exata, mas o São Paulo vai ter eleição daqui a pouco, ou no final do ano. Então, é sempre no final do ano. Então, é sempre muito complicado. Esse tipo de notícia pode até servir de balão de ensaio, seja da situação, seja da oposição. E o Cavani tem mercado na Europa, né? O que me faz acreditar que um cara do naipe do Cavani continue na Europa. Alguém vai dizer, mas o Daniel Alves também tinha mercado na Europa e veio jogar no São Paulo. É verdade, mas é diferente, porque o Daniel Alves é brasileiro e queria jogar no Brasil, queria encerrar a carreira dele jogando no Brasil, de fato, começou jogando no Brasil, mas ele queria sentir o carinho da torcida, ser ídolo da torcida brasileira e tentar ser campeão jogando no Brasil. Não sei se é o caso do Cavani, tudo bem, ficaria mais perto do Uruguai, mas acho que o Cavani ainda tem mais lenha para queimar e mercado no futebol da Europa. O Napoli, por exemplo, a informação acaba de me soprar aqui o Gustavo, que é a nossa voz da consciência, também está de olho no Cavani. Então o Napoli também pode entrar nessa parada. Ô Cereto, ô André. Fala, Hernan. O que é importante falar nessa questão levantada pelo Cereto do Daniel Alves, o Daniel Alves voltou para o Brasil, porque isso eu já ouvi da boca do Daniel Alves. Ele quer jogar a Copa de 2022 no Catar com a seleção brasileira. Os clubes que ofereceram contratos para o Daniel Alves, e foram vários quando ele também saiu da Europa, quando ele decidiu voltar da Europa, eram contratos curtos, de um ano e meio. Então, até a vinda dele, desde o ano passado, cumprir esse contrato sem saber se ia renovar ou não com aquele clube europeu, iria atrapalhar ele no projeto Copa do Mundo. Aqui no São Paulo, quando ele recebe um contrato, uma oferta de 4 anos para ser o camisa 10, para jogar numa função nova, ter uma vitrine, jogar uma Libertadores da América e estar próximo do técnico da seleção brasileira, aí ele escolheu o São Paulo. Então o Daniel Alves escolheu o São Paulo naquele momento. Então, para o Cavani, primeiro de tudo, para o Cavani vir para o São Paulo, ele teria que escolher o São Paulo, teria que abrir mão de muita coisa, ou seja, é algo que nesse momento não só eu trago a informação de que não há uma discussão na direção de São Paulo, como é algo muito difícil de se imaginar. Fica na resenha do Lugano, que ele está no papel dele também como diretor de São Paulo, por brigar pelos melhores jogadores, né? Claro, eu acho que faz parte da ambição de qualquer pessoa, de qualquer clube, querer contratar um jogador desse quilate. O Cavani tem uma passagem bem vitoriosa pelo Napoli, né? Mas ele é muito querido pela torcida, faz sentido que o Napoli, nesse momento, queira repatriá-lo. Olha só, o Daniel, o futebol brasileiro... Fala, Ricardinho. Não, só fazer uma colocação sobre esse assunto. Primeiro que o Daniel Alves, quando vem para o São Paulo, ele faz um projeto profissional, justamente como o Hernan falou, pensando na Copa do Mundo, né? Então ele se planeja voltando para o Brasil para tentar conquistas no São Paulo, mas com planejamento de carreira até a Copa de 2022, que é o objetivo de disputa dele. Isso ficou bem claro quando ele chegou no São Paulo. E com relação ao Cavani, é lógico que ele é ainda um atacante importante, um atacante interessante, mesmo nessa temporada jogando pouco,
no PSG. E, aliás, faz uma grande dupla, né? Ainda faz uma grande dupla com o Suárez na seleção uruguaia. E que acho que não fez mais sucesso, porque a seleção uruguaia, principalmente na geração deles, apesar de ser uma seleção forte, unida, mas sempre teve problema de meio campo, na parte criativa. E isso tinha um reflexo direto nos dois atacantes, porque a partir do momento que a seleção uruguaia, se ela tivesse um meio-campo mais criativo, um meio-campo que pudesse proporcionar condições, né, melhor de finalização para os atacantes, com certeza a seleção uruguaia estaria em outro patamar, porque sempre teve uma boa defesa, uma dupla de zaga muito forte e dois atacantes de primeiro nível, né, de alto nível. Mas sempre faltou no meio-campo, e acho que essa mudança na seleção uruguaia, que começou, né, há um ano mais ou menos, a tendência é essa, ter um meio-campo melhor, inclusive com mais oportunidades para o Arrascaeta, que é um jogador que tem se destacado muito aqui no futebol brasileiro. Mas não acredito nesse momento em Cavani, não só no futebol brasileiro, como no São Paulo, em qualquer clube, mesmo no Flamengo, numa condição hoje financeira melhor do que os outros, no Palmeiras, enfim. Normalmente, se nós não tivéssemos essa parada e esse momento do futebol brasileiro, onde os clubes vão ter que se planejar melhor, principalmente a questão financeira, e aí acho que em relação a salários também isso vai acontecer, porque essa parada vai atrapalhar muitos clubes, muitos daqueles clubes que já vinham com problemas anos anteriores e que nesse momento a tendência é piorar, né? Que se vai ser ruim para o Flamengo e para o Palmeiras, imagine para os outros clubes que já tinham dificuldade financeira. Então eu não acredito nesse momento o Cavani no futebol brasileiro, independentemente de escolha, porque financeiramente, numa condição normal, já seria difícil. Depois dessa parada e desse momento do futebol, mais ainda.